gente trouxe uma revisão sistemática que fala um pouquinho sobre a reabilitação vestibular em indivíduos que têm vertigem unilateral ou vertigem paroxística, né? Então, a gente viu um pouco dos exercícios e para vertigem unilateral, os exercícios vão ser os mesmos do utilizado nos estudos de hoje. E aí eu trouxe um pouquinho mais para vocês entenderem quais são os exercícios que são utilizados também para quem tem vertigem crônica com um pouco de déficit de equilíbrio, tá bom? Então, a semana passada a gente trouxe uma revisão sistemática, não esquece da nossa pirâmide, e hoje a gente vai trazer 2 ensaios clínicos, tá bom? Como eu disse, ao invés de falar mais sobre a unilateral paroxística, eu trouxe um outro tipo, a vertigem crônica, por origem de algum tipo de disfunção no sistema vestibular, e mais um tipo de tratamento, para a gente ter um pouco mais de base para nossa prática baseada em evidência, tá bom? Então, os 2 estudos, eles vão ser, na verdade, são 3. O de 2012, que é o que tem o protocolo, né, dos exercícios descrito com detalhes, é só um protocolo de estudo. E o de 2016 e 2020, apesar de serem autores diferentes, é o mesmo grupo de investigação, tá bom? Então, eles publicaram parte dos dados mais focado para força, flexibilidade, outras medidas de equilíbrio específicas e para percepção dos indivíduos de melhora, né, com relação à parte emocional, de atividade de vida diária, qualidade de vida, no artigo de 2020. Tá bom? Por que isso é importante? Então, a tontura crônica e as alterações de equilíbrio, elas afetam quase 30% dos idosos maiores que 65 anos e 50% dos indivíduos maiores que 85 anos. E por conta disso, quase 20% dos idosos não saem de casa por conta desse déficit de equilíbrio e por conta dessa vertigem, tá bom? Esse processo normalmente se dá por uma alteração nos sistemas sensoriais, né, principalmente o visual e o vestibular, o sistema nervoso central e o sistema musculoesquelético. Então, basicamente, como acontece? Por exemplo, você tem um estímulo, né, alguém te empurra, né, isso é um estímulo sensorial, né, porque afeta o seu sistema vestibular. Como deve ser a resposta? Então, você tem o estímulo do empurrão, o seu sistema nervoso central deve processar esse estímulo e como resposta você tem que ter uma estratégia, né, do seu sistema musculoesquelético para não cair. Então, um passo, apoiar, só se equilibrar um pouco para frente ou para os lados. Então, uma alteração nesse sistema é o que vai causar essa alteração, né, essa alteração principalmente no sistema vestibular, né, que é o principal, que principalmente acomete os indivíduos de hoje. Então, eles têm uma alteração crônica, né, de vertigem, déficit de equilíbrio, de alteração no sistema vestibular. Então, essa informação para o sistema nervoso central, ela chega alterada, tá bom? E aí, até o momento, né, 2012, quando eles iniciaram, já se sabia, né, da efetividade da reabilitação vestibular para indivíduos que tinham vertigem, mas os estudos eram de baixa qualidade metodológica e não estava claro qual que era o melhor protocolo. Então, o que eles fizeram? Eles recrutaram, né, a população dos 2 estudos são a mesma. Indivíduos que tinham vertigem crônica, então idosos que tinham vertigem crônica e problemas de equilíbrio, e compararam 2 protocolos. O protocolo convencional, né, de reabilitação vestibular, que são esses exercícios de Calborn e esse outro nome que tá escrito aí para vocês, que são exercícios para os olhos, para a cabeça e para o tronco, tá bom? Eles devem ser realizados na posição, então, de deitado, sentado, em pé e caminhando, tá bom? Caminhando é tipo sentar, na verdade, não caminhando, mas dinamicamente. Então, sentar e levantar, levantar de sentado para em pé, caminhar uma distância e fazer a volta, né? Então, aqui tem alguns exemplos para vocês. E aí, eles compararam, então, só esses exercícios da reabilitação vestibular com um protocolo multimodal. Então, a esse protocolo, eles adicionaram exercícios de flexibilidade, exercícios cognitivos, de interação sensorial e de fortalecimento, tá bom? E daí, durante a realização dos exercícios, eles deveriam também manter o foco, né? Então, esse foco pode ser mantido com o dedo, pode ser mantido com uma caneta, com uma bola. Então, vocês estão vendo alguns exemplos, tá bom?
E também nesse protocolo multimodal, então eles realizavam alterações, por exemplo, de base de suporte. Então, de apoio bipodal para o pé mais junto ou pé em tandem, como a gente já mostrou um vídeo de avaliação aqui. Que ajudavam na melhora da percepção, né? Então, essa integração, essa interação sensorial. Então, por exemplo, alteravam a base de suporte para, por exemplo, essa com espuma, né? Que altera o equilíbrio da pessoa que está sobre a espuma. E exercícios cognitivos, então, tarefas duplas. Então, aqui tem uma imagem do indivíduo já na fase mais avançada, né? Que era dividido por fases também, então lembra? Deitado, sentado, em pé e dinamicamente. Então, aqui quando ele tá lançando a bola ou chutando a bola. De um lado, a gente tem a atividade simples, então o protocolo convencional, e do outro, alguns números na parede. Então, eles, juntamente com o movimento do arremesso ou do chute, eles deveriam responder uma conta, que número era tal da parede, qual era a cor do número, qual era a figura, né, o coração, que cor era o coração. Então, isso também trabalha a parte cognitiva do indivíduo. E aí, o que eles viram? No primeiro estudo, que ambos os protocolos melhoraram, né, então apresentaram aspectos positivos para o equilíbrio estático e dinâmico, para o alcance e para a força de preensão manual, que é uma medida muito usada para os idosos, tá bom? Mas que, então, ambos melhoraram, mas para o equilíbrio estático especificamente, com um teste de equilíbrio com os olhos fechados ou equilíbrio no apoio unipodal, o protocolo multimodal ele foi mais efetivo, então muito provavelmente por conta do estímulo. Esse outro estudo de 2020, que como eu falei, do mesmo grupo, publicado na Revista Brasileira de Fisioterapia, ele focou na percepção do paciente com relação aos efeitos da disfunção vestibular, tá bom? Então, com relação à qualidade de vida, emocional e a capacidade funcional. Eles compararam os mesmos protocolos nos 4 estágios, inicialmente, depois 2 meses de intervenção e depois de 3 meses que terminou a intervenção. Tá bom? E foi o mesmo protocolo que eu já expliquei. E aí, o que eles avaliaram? Então, a autopercepção de incapacidade. Então, quando eu disse, né, que muitos idosos não saem de casa por conta da vertigem ou do equilíbrio, do déficit de equilíbrio. Então, como eles percebem essa incapacidade? Eles utilizaram uma escala visual analógica, que a gente chama, para avaliar a vertigem nas últimas 24 horas. Então, é uma distância de 10 centímetros, né, um desenho, onde 0 é 0 tontura e 10 a tontura severa, como que era nas últimas 24 horas. Avaliaram também um questionário para avaliar as atividades de vida diária, como que elas são depois de diagnosticada a disfunção vestibular, uma escala de depressão geriátrica e uma escala de confiança nas atividades de equilíbrio. E o que eles encontraram? Que ambos os protocolos eles foram efetivos para melhorar tanto a percepção da incapacidade, né, ao longo do tempo, a percepção da tontura, né, de 0 a severa, como eu expliquei, melhora nas atividades de vida diária, então na realização, diminuição da depressão, dos sintomas depressivos e maior confiança nas atividades de equilíbrio, tá bom? Então, se você tem esse tipo de disfunção, né, e tem limitado sua qualidade de vida, suas atividades de vida diária, busque ajuda, né? Como eu disse, né, os indivíduos que têm distúrbios no sistema vestibular, o ideal é que ele seja, assim, olhado por uma equipe multiprofissional, então pelo médico, pelo fisioterapeuta, que são especialistas nessa área, mas a gente tem vários exercícios que a gente pode trabalhar com o fisioterapeuta e principalmente o físio que é especializado. Tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês os artigos que eu mencionei, o link para os artigos, e eu vou deixar um link também. O último artigo que a gente mostrou, então, é da Brazilian Journal of Physical Therapy, a revista brasileira de fisioterapia, como eu disse, e eles estão precisando de doações, porque nos últimos 4 anos eles perderam alguns financiamentos e eles estão com alguns déficits, né? Então a gente passa aqui, a gente está passando no Brasil por um corte, né? Para o financiamento científico, mas a gente tem tentado mostrar com esse quadro de como os estudos eles são importantes e vocês estão vendo com a crise, né, principalmente da pandemia, como a ciência é importante. Então, se você tem interesse em ajudar, eu vou deixar o link, você pode doar qualquer valor acima de R$20, tá bom? E ajude a revista, porque a gente realmente precisa de uma ciência de qualidade e o Brasil tem muita ciência de qualidade. Tá bom? O recado que eu tinha para dar para vocês hoje era esse. Eu vejo vocês na próxima semana. Tchau!